Está compartilhado. A partir de agora também já estou gravando, né? E aí, ó, nós vamos falar sobre distribuição de frequência, aquele material que eu já postei antes para vocês. Pode ser que alguma coisa eu fale aqui, pode ser que alguma coisa eu só tenha falado lá. Então, o ideal é que vocês vão ter dois documentos aí para vocês acessarem quando vocês tiverem necessidade. Ah, professor, então, o que vem a ser distribuição de frequência e quanto que eu vou utilizar essa distribuição de frequência para o meu dia a dia, né? Como que eu consigo falar que a distribuição de frequência é útil para a minha aplicação? Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo que eu posso, né, falar que é fácil de vocês visualizarem, que eu fiquei pensando depois da hora do turno noturno, né? E aí eu vou mostrar aqui. Biblioteca. Biblioteca. Deixa eu abrir. Resumo. Deixa eu abrir esse resumo aqui para mostrar para vocês. E aí vocês vão entender o quanto que essa questão da distribuição de biblioteca vou lá. Deixa eu lá. Ó, eu vou abrir um arquivo aqui agora para vocês. E é o seguinte, nesse arquivo, ele mostra para a gente vou compartilhar nesse momento. Aí. Ó, esse arquivozinho que vocês estão vendo do Excel, ele traz para a gente todas as informações, né, a respeito de uma área específica dos livros que a gente possui na biblioteca virtual. Então aqui, se vocês forem olhar, a gente tem aí muitos livros, né, e esses livros estão distribuídos em áreas. Tá vendo aqui do lado? Isso aqui é só uma atualização, tá? Esse arquivo aqui é só um arquivo de atualização. Então são esses arquivos, novos títulos que foram incluídos nesses últimos meses, né, da minha biblioteca, que é a biblioteca que vocês têm acesso. Então, esses aqui são os novos títulos. Ah, professor, esse arquivo aí, se eu olhar, eu já fico um pouco tonto só de olhar nas áreas que eu tenho aqui. E se eu faço assim, para esses novos livros que foram incluídos, quantos trabalhos, né, qual que é o percentual de trabalhos, qual que é o percentual de livros, né, que foram incluídos na biblioteca virtual que são da área da saúde? Se eu olhar para esses dados assim, do jeito que eu estou disponibilizado aqui no Excel, eu não consigo enxergar, por exemplo, nada em relação a percentual. Uma, porque nossas informações aqui são bem diretas, eu não consigo ter esses acessos, né, de maneira geral. Eu não consigo ir lá e falar assim, ó, aqui eu vou contar, a não ser que eu aplique um filtro aqui e faça isso. E mesmo quando eu fizer isso, se eu mudar a pergunta, eu quero falar assim, ó, quantos livros são da área do direito, quantos livros são da área de humanas e tudo mais, eu vou ter que fazer um novo cálculo. Então, quando eu estou trabalhando com dados e esses dados brutos trazem para a gente relações, ó, só nessa outra aba eu tenho mais uma sequência de livros, né? Nessa outra aba eu já tenho uma porrada de sequências de livros diferentes. Aqui já são mais de, se vocês forem olhar aqui, ó, já dá mais de 20 mil livros, né? Então, se eu andar com a barrinha aqui, ó, olha a quantidade de livros. Como que eu vou olhar para essa quantidade de livros que eu estou mostrando aqui para vocês e falar assim,
eu preciso de adquirir mais livros de qual área? Eu preciso de incluir lá naquela biblioteca virtual, eu preciso de comprar livros de qual área que está defasado. Então, esse tipo de situação, onde a gente tem uma sequência de dados, essa sequência de dados traz para a gente situações que devem ser analisadas, e a gente precisa de manipular esses dados para poder conseguir fazer algum tipo de aproveitamento, né? Aqui eu estou falando da biblioteca virtual, mas e se isso aqui fosse um prontuário, onde você tivesse o nome da pessoa, aqui a idade, o peso, uma característica que pode levar a um desfecho qualquer, uma doença qualquer, que ele tem alguma outra situação, aí eu tenho um acompanhamento dela aqui. Se isso aqui fosse tudo paciente, né? Se você tivesse essa sequência de prontuários aqui, como que você iria fazer para poder analisar esses dados e aproveitar para o uso de vocês? Então, partindo desse pressuposto agora que eu posso ter uma grande quantidade de dados e essa grande quantidade de dados ela pode ser organizada de alguma forma sobre a variável que eu estou querendo compartilhar, aí eu preciso te falar o que eu vou fazer para conseguir, né, compartilhar essa grande sequência de dados, como que eu vou fazer para poder conseguir manipular essa grande quantidade de dados e quando eu estiver manipulando, como que eu vou fazer para poder conseguir compilar, ou seja, tirar as informações para aquilo que eu preciso. Então, a distribuição de frequência ela surge justamente para a gente conseguir fazer isso. Eu tenho uma grande sequência de dados, esses dados devem ser numéricos, né, os dados que eu consigo organizar de forma a ter uma faixa numérica. E aí eu vou criar manipulações para poder conseguir pegar esses dados brutos e sintetizar. Então, quando eu preciso de fazer essa síntese, aqui é novamente a referência, né? A gente primeiro tem que conhecer esses dados. Os dados, essa primeira parte da aula aqui, eu já passei para vocês quando a gente estava no presencial, que eram os tipos de variáveis. A gente viu lá na sala de aula que as variáveis podem ser qualitativa ou quantitativa. A variável quantitativa pode ser discreta e contínua. Discreta é aquela variável que não pode ser fracionada, né? Então são todos os números inteiros. Contínuos, aquelas variáveis que podem ser fracionadas e eu posso quebrar aí outra unidade. Variáveis qualitativas, que são as variáveis que podem ser definidas como nomes. Aí as qualitativas a gente definiu como ordinal e nominal. A distribuição de frequência a gente vai trabalhar com que tipo de variável? Com as variáveis que são quantitativas. Aí você pode falar assim, professor, mas eu também posso trabalhar com as variáveis que são qualitativas na distribuição de frequência? Pode. Mas aí não vai ser desse jeito que a gente está trabalhando aqui. Né? Eu não vou precisar de colocar uma faixa, né, de observação com números. Eu vou poder colocar o próprio desfecho como sendo a linha que eu vou precisar de fazer a análise. Então, nesse sentido, se eu olhar para essa tabelinha agora, que define aí o tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo AB, tipo sanguíneo O e tipo sanguíneo B, eu posso visualizar pela tabela que o tipo sanguíneo AB, se isso aqui fosse uma definição da quantidade de bolsas que você tem lá no banco de sangue, você pode visualizar aqui, se você estiver acompanhando, aquele AB vai estar com a quantidade reduzida. Então, vou precisar de aumentar para poder atingir nesse sentido. O número mais satisfatório desse tipo de sangue. Aí você pode falar, professor, mas e se isso aqui tivesse, se eu aumentasse isso aqui agora para uma escala? Se eu colocasse, por exemplo, mais 0 em cada uma dessas linhas. Se o A eu tivesse 290... Ok, então, a Prefeitura de Vitória agradece o... É isso aí. Estão bem aí? Tá. Pessoal, então, se a gente tivesse colocado, nesse caso aqui, mais 0 para cada um desses pontos, porque tipo sanguíneo A, se tivesse 250 bolsas do tipo sanguíneo A, 130 bolsas para o B, 30 para o AB e 510 para o O, isso disponível em uma planilha geral, sem esse resuminho, o que ia acontecer? Você ia olhar para aquela planilha gigante, como a gente olhou lá para os livros da biblioteca, e talvez ia ter uma dificuldade maior para poder visualizar, né, que o tipo sanguíneo AB, de fato, ele tem um número bem reduzido quando comparado com os outros. Imagina que fosse 290, 130 e 510. A gente ia ter essa dificuldade. Apesar de visualmente a gente já conseguir identificar. Então, a tabela de distribuição de frequência permite que a gente faça esse resumo. Esse tipo de variável aqui, ela é qualitativa. Então, eu já estou resumindo ela de forma qualitativa. Eu só preciso de colocar o A, o B, o AB e o O. Os tipos de variáveis que eu tenho. Eu não preciso de construir nada. É demais quando eu estou trabalhando com variáveis qualitativas. Por quê? Porque a própria variável é o que vai entrar na representação tabular. Então, aqui é A, aqui é B, aqui é AB, aqui é O. Não tem uma faixa.
Aqui é por variável. Se eu tivesse 10 tipos sanguíneos, eu ia colocar um em cada linha, né? Mas a gente não tem, são só esses 4 aí com as devidas alterações aqui do positivo e negativo, que vocês vão saber melhor do que eu. Então, para a gente conseguir fazer esse tipo de trabalho com os dados numéricos, para poder conseguir vincular isso a questões estatísticas, a gente utiliza tabelas. Essas tabelas, a gente precisa de colocar nomes, né, nos termos das tabelas a partir de agora, porque quando vocês forem pegar qualquer material de estatística, qualquer material para estudo, externo também, esses nomes vão aparecer com frequência. Então, ó, a primeira coisa que vocês têm que saber quando a gente está trabalhando com distribuição de frequência, distribuição por meio de tabelas e tudo mais, é que existe um nome para poder ser apresentado para cada linha. Cada linha de uma tabela se chama classe. Então, se eu olhar para essa tabelinha de base aqui do tipo sanguíneo, eu tenho 4 classes, né? A classe do tipo sanguíneo A, a classe do tipo sanguíneo B, a classe do tipo sanguíneo AB e a classe do tipo sanguíneo O. Então, para cada linha, eu vou ter um nome e esse nome vai se chamar classe daquela linha. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter de palavra aí, de uma nova construção de palavra para o dicionário de vocês. Então, ó, para a construção das tabelas de distribuição de frequências para as variáveis contínuas, os dados devem ser agrupados em intervalos de classes. Aí você fala, professor, mas se cada linha é uma classe, o que seria intervalo de classe? Um intervalo de um número que você vai colocar naquela linha. Porque nos dados que são qualitativos, se eu coloco lá tipo sanguíneo A, eu vou ter a representação do tipo sanguíneo A. E se eu quisesse medir, por exemplo, para uma tabela, resumir uma tabela, de altura, eu ia colocar quem tem 1,65 em uma linha, 1,66 na outra linha, 1,67 na outra linha, 1,81 e assim por diante, né? Porque ia ser muito complexo fazer isso para dados contínuos. Imagina, uma altura para cada linha, para eu resumir a situação das pessoas. E aí, se eu faço uma linha para 1,60 e uma linha para 1,70, o que acontece com a pessoa que teria 1,65? Eu teria que criar mais uma linha. E a pessoa que tem 1,67? Uma outra linha. Então, eu teria uma faixa contínua. Porque mesmo que eu defina aí 1,65, pode ser que tenha uma pessoa que vai lá e faça a leitura da altura, né? Consiga medir a altura. Ele aferir a altura, eu vou ter aí o valor de 1,65,2, 165, alguma coisa, centímetros. Porque dependendo da precisão, eu vou ter que precisar de mais, vou ter que incluir mais uma linha. Então, cada intervalo de classe vai definir quais são os números que eu vou colocar naquela linha para aquela tabela. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Depois, para a construção das classes, algumas definições são necessárias. Então, a primeira se chama amplitude ou range. O que é isso? Amplitude ou range é quando você vai pegar o maior valor da sua tabela, o maior valor do seu conjunto de números e subtrair do menor valor. Então, se eu tiver aí uma sequência de números onde o maior é 30 e o menor é 21, a minha amplitude, né, vai ser 9. Se eu tiver trabalho com a sequência de dados onde o maior vai ser 100 e o menor vai ser 2, a minha amplitude vai ser 98. Então, para cada tipo de trabalho que eu estou executando, o range ou a amplitude vai ser diferente. Porque eu tenho um número que pode ser maior ou menor do que aquele que eu estava trabalhando antes. Independente disso, eu já vou anotar aqui na folhinha essas definições, né? E aí vocês já vão colocar lá depois, quero pegar, vou colocar a folhinha lá, amplitude, eu pegar o maior e subtrair pelo menor. Beleza. Isso aí, se vocês souberem, a gente não vai ter problema nenhum com isso. Pode falar. Ô, professor, aí vamos só pegar aqui um exemplo. Se fosse naquele banco, na sequência lá do sangue lá, AB, O, AB e B. Aí eu pegaria o 500, o 51 menos o 3 que estava lá. Não, então... Se eu aplicasse nesse range... Aqui eu não ia conseguir calcular a amplitude, porque a amplitude ela é da classe, ela é daqui, ó, seria da variável de análise. Como essa variável de análise aqui, ela é qualitativa, eu não vou precisar de fazer isso. Os dados que eu estou trabalhando então agora são quantitativos. Esse aqui é qualitativo, então aqui eu não vou fazer isso. Tá? Então eu vou trabalhar com amplitude ou na quantitativa? Isso. Eu só vou trabalhar na quantitativa, não é isso? Na qualitativa, eu já tenho as classes. As classes são os próprios nomes. Por exemplo, eu quero fazer um trabalho sobre diabetes, né? Aí vão ter as doenças associadas a diabetes, os desfechos associados.
Aí você pode falar assim, ó, quantas pessoas tem esse desfecho? Quantas pessoas tem esse? Aí você vai colocar osteoporose lá como uma doença dos velhinhos, mas são as pessoas que têm osteoporose, quantas delas têm osteoporose e diabetes? Quantas delas têm osteoporose, diabetes e hipertensão? Então, na qualitativa, se a gente está querendo trabalhar, por exemplo, com desfecho para poder caracterizar o perfil epidemiológico de hospital ou alguma coisa assim, os desfechos, as doenças já seriam as classes, né? Quem tem osteoporose? Na primeira linha. Quem tem hipertensão? Na segunda linha. Quem tem... E aí a gente ia construindo todos os desfechos que eu quero analisar. Agora o problema está justamente quando a gente inclui números, né? Por exemplo, vou dar a ideia. Olha aqui, eu olhei para esse número aqui, ó, de 19 até 53, né? Essa sequência aí, 19 até 53, eu não sei o que fazer, eu não sei como resumir essa sequência de dados aí. Isso aí poderia ser, por exemplo, a altura das pessoas de um estudo. Você tem aí um desfecho, você pegou um banco de dados lá, pode ser o número de pessoas, as pessoas que apresentaram os casos lá do coronavírus, por exemplo. Você que está aí na área atualmente, atuando de perto, você vai ter, se tiver esses dados, você pode pegar e distribuir, colocar na faixa. Então, se tiver aí, ó, essa quantitativa aí, de 19 a 53, isso aí poderia ser a idade, né? A idade dessas pessoas. Isso. Então, eu preciso de tabelar isso aqui para poder tirar estatísticas, né? É isso que a gente quer fazer. A partir desses números, a gente conseguir tabelar. Então, se a gente conseguir supor que isso aqui, por exemplo, é a altura, a idade, a primeira coisa que eu ia fazer era o quê? Pegar o maior, 53, e subtrair do menor, que seria o quê? 19. Essa é a primeira coisa que a gente teria que fazer, tá? Aí, pessoal, depois que eu calculo a amplitude, eu tenho que saber o que é o intervalo de classe. Ó, conjuntos e observações apresentados na forma contínua, sem superposição dos intervalos, de tal modo que cada conjunto ou observação possa alocar de um em um apenas um em um intervalo. Então, quando eu estiver trabalhando com intervalo de classe, o que vai ser esse intervalo de classe? A gente vai mudando nos slides e vamos voltar, tá? Imagina esse exemplo aqui, ó. De 19 a 24, eu vou ter 8 pessoas que possuem essa idade. De 24 anos até 29, eu vou ter 10 pessoas. De 29 a 34, 11 pessoas. Então, o intervalo da classe que eu estou trabalhando, né, é justamente essa faixa que está apresentada aqui, ó, de 19 a 24. Esse aqui é o intervalo. Agora, o que é arriscado que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar com essa questão de classe? Ó, tá vendo essa barrinha aqui na vertical? A barrinha na vertical, ela indica que o número ele está incluído na análise. A barrinha só tracejada na horizontal indica que o número não vai estar incluído. Então, esse primeiro intervalo de classes aqui, ele traz para a gente a definição seguinte, que na primeira linha, na primeira classe, vão entrar todos os números que são de 19, incluindo o 19, até o 24, só que excluindo o 24. Então, se eu tiver uma pessoa que tem a idade lá de 23,999, ou seja, ela vai fazer aniversário amanhã, mas ela tem 23,9, né? Poderia ser um dado aí. Esse dado, se ele não chegar no 24, ele entra nessa frequência. Agora, se porventura esse dado chegar, né? Se ele porventura entrar, se ele for 24, ele não entra, ele vai entrar onde? No de baixo. Que é no de baixo que eu tenho a barrinha na vertical. Então, a barrinha na vertical, a partir de hoje eu vou verificar ela como sendo o número que está aqui vai entrar e a barrinha na horizontal o número não vai entrar. E isso traz para a gente a definição. Ó. Aqui eu vou ter todos os números que são de 19 a 24, excluindo 24, todos os números de 24 a 29, excluindo 29, todos os números de 29 a 34, excluindo 34. Por quê? Se eu não faço essa definição, né, poderia ser que o 24 iria aparecer duas vezes, ele iria somar em cima e embaixo, ia ter superposição. Então, eu não posso colocar sobreposição, né? Eu não posso colocar esse elemento aí nas duas linhas, então eu vou lá e vou colocar na linha de baixo. E aí é justamente isso que a gente tem, ó. Se eu tivesse aqui, ó, 19 até 24, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 6, 8. Aí, quando eu olho para o 24, o 24 não vai entrar na primeira linha, então 8. Agora, no próximo, eu começo a contar do 24. Então eu vou fazer 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, aí chegou lá, 10.
Só que o 29 não vai entrar, porque apesar dele ter aqui, ele só está na linha de baixo. E na linha de baixo eu vou fazer a contagem de novo. Então, basicamente, eu já sei o que é intervalo de classe. Intervalo de classe é a faixa que eu vou ter para uma tabela que eu preciso de fazer a minha análise. Tá? Aí, sabendo do intervalo de classe, a gente precisa de definir o seguinte. Quando a gente está com esses dados brutos, esses dados que a gente não tem uma definição aí de como que a gente consegue trabalhar com eles, de forma tabular, que a gente precisa de ter essa definição mais direta, eu preciso de conseguir determinar quantas linhas serão suficientes para poder atender esses dados. Então, essa formulazinha aí, K igual a 1 mais 3,22 log de N na base 10, vocês não precisam de se preocupar com esse log, tá? Toda vez que eu for passar um trabalho, a gente for ver isso, até mesmo vocês forem fazer alguma coisa, achar log, vocês abram a calculadora, vocês vão ter o log. Nos casos aqui da disciplina, quando eu for pedir isso, eu já vou dar esse valor do log. Como eu fiz aqui, ó. Por exemplo, para 50 observações, temos log de 10 igual a 1,69. Então, basicamente, eu só preciso de colocar em uma planilha, se eu quiser fazer uma pesquisa, por exemplo, para poder conseguir simplificar aí as planilhas que eu tenho para análise, eu só preciso achar o valor do log e jogar nessa fórmulazinha aqui. Joguei na fórmula com o valor do log, eu achei o intervalo de observações. Só que aí tem uma coisa, olha só, o K, para esse exemplo aqui que a gente está trabalhando, se fosse, por exemplo, 50 observações, o K ia me trazer 7 linhas, né? Aí essas 7 linhas, qual que é o grande prejuízo que a gente tem? 6 ou 6 linhas. Qual que é o grande problema que a gente tem que analisar aqui? Não tem como a gente ter 6,6 linhas. O K me fala o valor, um valor médio, né, um valor ponderado de linhas que eu vou conseguir representar os 50 números. Então, para representar 50 observações, 50 números de análise, eu preciso de ter pelo menos 6,6 linhas, tá? 6,6 linhas. Esse aqui é o valor, o mínimo que eu preciso. Tá, se esse é o mínimo que você precisa para uma distribuição aqui de 50 observações, no estudo básico, você precisa de ter esse mínimo. Só que se porventura a gente arredondar, porque eu sei que não tem como eu pegar e ter 6 linhas, pegar a próxima linha e partir no meio e pegar 6,6. Eu não consigo, né? Então, toda vez que eu encontrar o valor de K que seja maior do que um número inteiro qualquer, que seja um número aí quebrado, eu tenho que arredondar ele para cima. Eu não posso colocar ele para baixo de forma alguma. Então, se eu tivesse encontrado ali 6,1, quantas linhas eu ia usar? 7. Se eu tivesse encontrado 6,017, 6,017. Por quê? Por mais que eu tenha aí um número pequenininho, se eu descontar ele, pode ser que algum número do meu estudo seja descartado. Então, se são 6,6, eu vou arredondar isso para o primeiro inteiro acima daquele número, que vai ser o 7. Tá? Fiz isso, aí tá tudo bem. Já que você já fez isso, eu consigo ter esse dado aí melhor. Alguém riscou minha tela aí, né? Vocês ficam brincando aí com o lapisinho aqui, ó. Aí vocês nem veem que aparece para mim aqui, né? Mas pode arriscar, tá, galera? Quando vocês precisarem, professor, não entendi, é isso aqui. Aí vocês podem pegar o lapisinho e ir lá e riscar, tá? Não tem problema nenhum, não. Eu só tenho que aprender a apagar. Apaguei. Tá? Então, a quantidade de linhas que a gente vai ter vai ser dado por K. Agora, eu tenho que saber o tamanho de cada linha. E esse tamanho de cada linha ele é dado por W. Então, eu pego a amplitude que eu já defini lá atrás, né, que a gente chamou aqui de R, e agora pego essa amplitude e divido por K. Quando eu faço isso, pego a amplitude e divido por K, eu vou ter aí o valor do tamanho de cada linha. Ah, professor, não consegui entender ainda, né? Então, o que eu vou ter como passo a passo? Encontro o maior valor, encontro o menor valor. Subtrai os dois. Calculo o intervalo de classe com esses elementos. Depois eu vou pegar e fazer a distribuição de frequência. Olhando para esses números aqui, depois a gente vai para o exercício para a gente conseguir entender melhor. Então, no primeiro caso, eu vou pegar o maior valor e diminuir pelo menor. 53, né? Subtraído por 19, 53 menos 19, acho que dá 30. 53 menos 19, e aí 34. Então, 34 vai ser o
a amplitude. Eu tenho aí uma amplitude de 34 para poder expressar todos os números que eu preciso. Depois, o que eu vou fazer? Pegar a fórmula, né, do K e usar. Então, a fórmulazinha padrão, a gente já sabe, 1 mais 3,222 vezes 1,69, que vai dar aí o 7. Achei o valor de 7, aproximadamente. Deu 6,6, né? A gente arredondou para 7. Então, eu preciso de ter um intervalo, né, que começa aí do menor número. Achei aí essa representação da amplitude, que é 34. Achei a quantidade de linhas que vão ser 7. Então, eu venho aqui e divido, ó, 7 linhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois, o que eu faço? Eu acho o tamanho de cada linha. Então, eu vou pegar o tamanho. Como que eu faço isso? Pego a amplitude, que está dada como W, e divido pela quantidade de linhas que eu vou ter que representar, que é a amplitude. Então, 34. Pode falar. Essa tarja marrom aí, ela tá atrapalhando. Tem alguma coisa embaixo aí que Essa não aqui? dá pra ver. Essa tarja marrom. Agora foi lá para cima, Esse melhorou? negócio 3. Aí, show. Agora deu para ver. É porque isso aqui, galera, pode Obrigado. aparecer até mesmo com alguém que estiver fazendo transmissão, talvez a pessoa não saiba, mas ela pode arrastar. Isso aqui é o controle da sala. Tá? Eu consigo pegar e compartilhar outra tela e tudo mais, aí é ali por ali que a gente faz esse controle, tá bom? Mas valeu. Então a gente voltou para cá. Aí o W aqui agora vai ser igual a 34, que é a amplitude dividido pelo total. 34 dividido por 7 deu 5, né? Aí você vai falar assim, professor, mas e se eu achar o W quebrado ali? Porque 34 dividido por 7 não dá 5, dá 4 ponto alguma coisa. 34 dividido por 7 traz para a gente o valor de 4,85, novamente. Se o W for quebrado e você quiser arredondar para poder facilitar a conta, você vai arredondar para cima, né? Então vai ficar 4, se é 4,85, você vai colocar lá 5. Só tem que tomar cuidado para usar o bom senso, né? Porque, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando com altura e essa altura estivesse em metros, eu não ia ter como arredondar. Concordam comigo? Porque 1,65, eu não posso arredondar para 2, porque senão eu como todas as alturas possíveis. Então é legal você converter a unidade. Aí vem para aquele passo de conversão, né? Se eu estou trabalhando com altura e eu quero utilizar para representação de tabela, eu posso também usar a conversão para centímetros, né? E aí usar na forma melhor de eu conseguir fazer esses cálculos aqui. Tá, então, nesse caso eu já sei a amplitude, eu sei a quantidade de linhas, já desenhei a tabela, já sei o tamanho de cada linha, que é 5. O que eu preciso fazer? Pegar o menor número, qual foi o menor número desse conjunto aqui? O menor número vai ser se a gente for olhar para cá, vai ser o próprio 19, né? Cadê? 19. O menor número é o próprio 19, o maior é 53. Mas a tabela eu vou começar pelo menor. Já que o menor é 19, eu começo a escrita da tabela por 19. 19 até 24, 24 até 29, 29 até 35. Se a gente for fazendo isso aqui, o que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir, ó, de 19 a 24, quantos números eu tenho? Né? 8. A gente fez a contagem lá. Tá, professor, mas qual que é o tamanho dessa classe aqui de 19 a 24? O tamanho é justamente pegar o 19 até o 24 e somar 5 unidades. Né? Então, 19 mais 5 dá 24. Beleza? Ou não? Tá. Então, se eu consigo fazer se eu consigo ter esse primeiro pensamento, eu vou mostrar para vocês agora o primeiro exercício, tá? Que é aquele exercício lá onde a gente vai fazer, vou mostrar para vocês agora o conceito da frequência e como que isso é útil para a gente. Depois a gente vai tentar chegar no segundo para vocês já terem uma ideia de como resolver. Então, cadê o primeiro exercício? Onde que eu coloquei ele? Ele está aqui. Beleza. O senhor vai dispor disso no portal? Tudo isso? Vou colocar no portal. Tudo isso eu vou colocar no portal. Essa matéria? Já, Distribuição de frequência? esse exercício eu vou trocar lá, né? Que Beleza. tava com probleminha, eu vou trocar. E aí depois eu atualizo. Mas já vou mandar para vocês também lá no WhatsApp. Beleza? Mas vou atualizar lá no portal também. O que eu ia fazer? Lembrei, compartilhar a tela.
Beleza. Aí todo mundo tá vendo essa parte aqui, né? Essa tabelinha. Todo mundo aí? Beleza? Usa o joinha. Joinha. Aí, galera. Ó, aí a tabela 1 é essa aqui. Os dados estão totalmente soltos, assim, né? Eu não sei trabalhar. Não sei olhar para isso aqui e identificar. Mas a gente precisa de planilhar isso aqui. Primeiro tem que saber a quantidade de pessoas que eu tenho aqui. Então, ó, aqui tem 3, 6, 7. Aqui tem 3, 6, 7. Tenho 7 linhas por 7 colunas. 7 vezes 7, 49. Tem 49 números aqui. Tá? Então, nesses 49 números, primeiro a gente vai determinar a amplitude. Tá? Esse exemplo aqui que eu estou colocando para vocês, ele tem um passo a passo. Então, na hora que eu postar, por exemplo, a questão que vocês vão ter que fazer dessa aqui no trabalho, é só pegar isso aqui e replicar. Agora, não vai fugir nada disso. Primeiro, eu vou determinar o range, né? O que é o range? Eu pegar o maior número, que é 168, e subtrair do menor. Só tomem cuidado com uma coisa. Aqui, os números eles estão quase que ordenados. Tem uma pegadinha aí. Mas, na prática, quando a gente vai fazer a coleta e a simplificação de dados, nem sempre a gente vai ter isso aí em ordem, né? A gente não vai ordenar vou primeiro pegar os menores elementos e depois ir chegar nos demais elementos maiores. Eu não vou conseguir fazer isso. Então, para esse caso, nós temos que pensar que o do menor para o maior aí, que vocês estejam analisando para poder utilizar como exemplo, vocês têm que ver se não existe mesmo um número maior. Porque imagina que aqui no lugar do 136, se eu tivesse aqui um 180 e 196, eu estaria perdido lá no meio da tabela e eu não teria encontrado. Então, primeiro a gente vai olhar se é o mesmo maior. Eu visualizei que é o mesmo maior elemento, então tá ok. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou achar a quantidade de linhas que eu preciso para poder representar essa tabela. Então, a quantidade de linhas é representada por 3,322. Deixa eu acertar isso aqui. Está faltando um 3. 322 vezes o log de n, né? Que é justamente aí a quantidade de números que eu possuo, que nesse caso é 49. O log de 49 é 69. Então, depois eu vou calcular as frequências, que já a gente vai ver qual é o significado de cada uma, né? Mas, no primeiro caso, para a amplitude, a gente vai ter aí, ó, 168 quanto o maior número e 88 quanto o menor número. Então, a amplitude ou range vai ser dada por essa formulazinha aqui, certo? Que é dada aí por 168 menos 88, que deu 80. A minha amplitude é de 80. Agora, eu preciso de determinar a quantidade de linhas. Então, para eu calcular a quantidade de linhas, eu vou pegar e usar essa fórmula aqui. Ah, professor, é fácil. É só pegar o valor do log, que eu já vou conhecer. Eu sempre vou ter esse valor, né? Eu sempre vou dar para vocês e substituir. Então, é só substituir e achar. Qual que é a interpretação que eu quero que vocês tirem disso? Que esse K, ele é a quantidade de linhas. Por ser a quantidade de linhas, eu preciso de saber aí qual que como que eu posso utilizar ele. Alguém fez uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver. Cadê o chat? Esse logo me persegue até na faculdade, ele vai perseguir. Mas relaxa que não vai ter problema aqui não, tá bom? Pode ficar tranquilo. Pessoal, então eu achei aqui esse valor do K. O que vai ser o K? O K vai ser a quantidade de linhas. Então, dependendo da quantidade de linhas que eu tiver, eu vou desenhar minha tabela em cima desse K. Só que o K não pode ser quebradinho, né? A gente tem que arredondar porque a quantidade de linhas é um número inteiro, é discreto, não tem como ter meia linha. Então, até coloquei um resuminho aqui para vocês. Ó. O elemento K indica a quantidade de linhas que nós teremos na tabela de distribuição de frequência, portanto, não podemos ter linhas quebradas. Nesse sentido, sempre precisamos arredondar o primeiro inteiro positivo mais próximo do valor encontrado. Essa forma, por exemplo, no nosso K, será igual a 7, ou seja, a tabela de distribuição terá 7 linhas. Eu fui escrevendo passo a passo para aquele que não tiver na aula, aquele que não perder, né, que não conseguir pegar isso aí direto, ter alguma coisa para poder apoiar e conseguir entender, tá? Então, depois, o que eu tenho que fazer? Definir o tamanho de cada classe. Como que é o tamanho de cada classe, o W que a gente viu? Eu pego a amplitude, né, e divido pelo número de classes. Peguei a amplitude, dividi pelo número de classes e vou ter esse tamanho. Aí, o que eu vou fazer? Eu já tenho a amplitude. Qual que é a amplitude? 80. Já tenho o K. Qual que é o K? Não é 6 vezes 61, é 7. Então, vou pegar 80 dividido por 7 e eu vou achar 11,42. Aí é a mesma coisa, ó.
esse aqui é o tamanho mínimo que eu tenho que ter para cada espaço para eu conseguir representar. Se eu for arredondar, eu tenho que arredondar para um valor muito próximo disso, mas não pode ser para baixo. Se eu arredondar para baixo, corre o risco do tamanho que vai ter a minha tabela não ser suficiente para poder incorporar todos os números. Então, aqui eu vou ter que arredondar para cima, né? Então, o W vai sair de 11,42 para 12. Então, eu tenho 7 linhas. Cada linha tem um tamanho, né, de 12 unidades. Então, eu vou começar a fazer isso. Qual que é o menor número que eu possuo? O menor número que eu possuo é 88. Então, eu vou pegar o 88, que é o primeiro número, e vou colocar aqui. Aí a gente já aprendeu, ó, a barrinha em pé, assim, na vertical, ela é o número. Imagina que a barrinha está aqui abraçando aquele número, né? Então, ela tá pegando aquele número. E a barrinha vertical é... Ó, sai daqui, vai para lá. Você não está aqui presente. Então, de fato, o que está aqui eu não vou incorporar nessa primeira linha. Aqui tem as definições de frequência, eu já vou explicar para vocês, mas vamos só pensar que a gente precisa de uma tabela, né? Com quatro colunas depois, né? O primeiro número é 88, o que eu vou fazer? 88 mais o tamanho de cada linha. Quanto que é o tamanho de cada linha que a gente acabou de descobrir? 12, né? Então, o tamanho de cada linha vale 12. Então, eu preciso de vir aqui, aí vem, ó, primeiro montamos a tabela, sempre começando do menor valor. Esse valor é definido como a condição do símbolo pizinho, que é justamente aquele elemento lá que a gente viu. Fizemos isso. Em seguida, somamos W unidades ao primeiro valor, né? Esse W unidades que a gente vai somar, vou até complementar aqui, ou seja, para este caso, W igual a 12, né? Que aí a gente, de fato, consegue visualizar que... Meu áudio sumiu. Deixa eu tirar essa caixinha daqui. Beleza. Show. Aí, ó, peguei o menor número, que é 88, e somei 12 unidades. 88 mais 12, 100. Aí, o que eu tenho que fazer em seguida? A gente já sabe, professor, que esse 100 que está aqui, né? Se a gente fosse construir um intervalo na próxima linha, vou só copiar aqui para deixar grande também. O número que eu ia ter que colocar dos dois lados vai depender, né, do valor que eu tenho. Mas eu sei que esse primeiro número aqui vai ter que ser quem? O 100. Então, aqui vai ter que ser 100. Né? Eu preciso colocar o limite superior do intervalo anterior como limite inferior. Por quê? O 100 ele não entra aqui. Aqui vão entrar todos os números de 88 até 100. Mas não pode ter o 100. E aqui eu vou ter todos os números de 100 até... Aí, 100 mais 12 unidades, até 112. Aí você... professor, então daqui até lá, quando eu tiver esses 12 números, isso eu vou fazer para a próxima linha também? Na próxima linha eu vou ter que colocar todos os números que vão seguir o mesmo pensamento? Exatamente, ó. Essa linha aqui é de 100 a 112. A próxima eu vou começar de 112. E vou ir de 112 até o quê? 112 mais 12 unidades. Então, vai ser até 124. Eu sempre vou seguir nessa sequência assim, de 12 em 12? Isso. Na classe? Isso. Quando eu encontrei depois que eu fiz todo o meu cálculo... Você vai somando de W em W. Entendi. Então, aí agora eu tenho aqui de 124... Na classe, sempre de 12 em 12. Sempre de 12 em 12. Mas não todas as tabelas de 12 em 12. Né? Vai depender Não, vai de acordo com o que eu achar o W. Isso. Beleza? Aí nesse aí vai ser de 124 a 136. Isso, aí o outro vai ser de 148 a 160. Não. 136. Aí pula. Entendeu? 136 a 148. Isso. Entendeu? Aí a gente vai fazendo isso, ó. O próximo vai ser de 100 a 112. É importante lembrar que o número 100 não consta no intervalo da primeira classe. Não está. Porque ele é meu limite, então ele tem que ser só até... Exatamente. O bom da gente ir fazendo junto é que aí eu vou destacando as coisas que são assim. Aí você fala, pô, professor, por que você não faz isso à noite, na hora que você estava lá na turma da segunda-feira à noite? Porque geralmente, quando eu estou dando aula na segunda-feira à noite, eu já dei uma aula de manhã
já dei uma aula à tarde e a aula da noite é a terceira. Então, de noite eu tô perdidinho na sala. Mas, assim, ainda sai razoável, né? Mas de manhã é a melhor aula que eu consigo ir ajeitando as coisas. Então, é importante lembrar que o número 100 não está contido, né? Esse número 100 aqui não está contido no intervalo, então eu vou somando de 12 em 12, começando da próxima linha com ele. Na hora que a gente fizer isso, a gente vai chegar, né, indo de 12 em 12 até esse último valor aqui de baixo. Então, se eu mantenho aí essa construção e tenho esse menor valor, aí indo até o maior valor, eu tenho que lembrar o seguinte: todos os números eles devem estar incorporados na tabela. Então, agora eu vou olhar aqui. Qual que é o maior valor? 168. 168, ele está dentro dessa tabela? Está dentro dessa tabela. Então, não tem problema nenhum. A minha tabela está ok. Qual que era o risco de acontecer se a gente tivesse trabalhado no limiar certinho, sem arredondar nada? Do último número aqui, dá o próprio 168. Vamos imaginar que eu tenho um 172 lá na minha tabela. Tá? Eu tenho 172 lá. Se eu tenho 172, quando chegar aqui, o 172 vai entrar nessa linha do jeito que está? Não, né? Porque a barra aqui tá aberta. Então, normalmente, quando a gente vai fazer a construção de tabela, se o último número constar no último valor do intervalo, a gente vem, ó, e coloca o pipe do outro lado também, para poder fechar a tabela. É como se a gente criasse aqui uma barreira. Então, na última linha, vão entrar todos os números de 160 até 172, incluindo o 160 e o 172, para poder fechar. Porque não vai ter nenhum número depois do 172 também. Não vai ter mais nenhuma linha para baixo. Então, eu posso vir e colocar o pipe falando aqui que eu vou fechar naquele intervalo. Como o nosso maior valor é o 168, não precisa, porque, de fato, aí ele já está dentro daquele intervalo ali. O objetivo é que, na última linha, eu consiga inserir o maior número que eu possuo. Eu tenho que ter isso. Se o meu cálculo tivesse dado aqui, ó, feito o dado e calculado aqui, fosse de 160 até 167, por exemplo, eu não ia poder pular e colocar 168. Eu teria que refazer os cálculos porque tinha dado alguma coisa errada. No final, ele tem que ser maior ou igual. Ou ele vai ser igual ou ele vai ser maior. Se ele der diferente, menor, né? Aí você fez cálculo errado. Tá? Tá, então só recapitulando aqui, professor, só que eu vou te falar. Na tabela lá, o último número é 168. Então, eu sigo pontilhada, porque eu sei que tá certinho. Agora, se meu último número fosse 172, eu teria que colocar a barrinha, porque subentende-se que o número maior encontra-se na minha tabela. O número maior, ele precisa de estar na sua tabela. Então, mas aí aqui na minha classe e lá eles estão batendo. Então, para simplificar isso, eu coloco as duas barrinhas. Isso. Entendi. Obrigado. Tá bom? Então, vamos lá. Com a tabela realizada, a gente vai fazer agora a contagem desses dados, né, da tabela. Então, para isso, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de olhar agora os intervalos. Aí eu fui lá e preenchi aqui com essas cores para vocês não ficarem perdidos. Então, ó, de 88 até 100, que foi a primeira linha, eu vou fazer a contagem. Então, vim aqui e coloquei de vermelho. Ó, de 88 até 100, eu tenho esses números aqui. Então, 3, 6 números. Tá? Aqui representado com a cor vermelhinha para poder facilitar a visualização de vocês. Na segunda classe, eu tenho de 100 a 112. Então, de 100 a 112, eu vou ter quantos números? De 100 a 112, eu vou ter aqui até aqui. Aí fica aquela pegadinha lá, ó. É de 100 a 112, só que eu tenho 105 aqui no meio. Tá? Apareceu 105 ali no meio, tá vendo? Se eu não tivesse visualizado esse 105, eu poderia não contar ele aqui e errar a tabela. Então, essa aqui era a questão de prova, tá? Então, aqui, ó, de 100 a 112, por exemplo, eu teria que vir aqui e colocar 8, né? E não 7, como seria. Porque aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, mais o 105, 8. Aqui, olha, contei, tá naquela faixa lá. Agora, de 112 a 124, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que tá de azul escuro. E aí, ó, o pontinho aqui para poder ver se vocês entenderam mesmo. Ó, eu já agora vou ter o 124. Mas o 124, ele não entra nessa linha, porque ele aqui, ó, só vou ter a barra na vertical. Então, do 112 ao 124, eu vou ir até o 123. O 124 vai ficar para a próxima linha, que vai de 124 até 136. Então, eu vou contar, ó, quantos números eu tenho de 124 a 136. Eu tenho 1, 2,
pulo o 105 que não está nessa faixa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números. E aí a gente continua fazendo isso. Vou contar agora quantos números são de 136 a 148. Aí 136 ele entra na linha de baixo, né? Não entra na linha de cima porque está na barrinha vertical, então ele entra na linha de baixo. 1, 2, 6 até o 148. Depois o de pretinho aqui, que é de 148 até 160. E por último, de 160 até 172. Pronto, tem uma contagem desses números. O que é essa contagem para a gente? Onde a gente faz a planilha, separa os intervalos e coloca a contagem direta. Esse valor de contagem, ele significa para a gente o nomezinho de frequência simples absoluta. Frequência simples. Tá? Essa aí é a primeira representação. Pô, então, professor, se eu quiser fazer isso aí, ter minha frequência simples, é só fazer isso aí que eu já tenho essa frequência? Exatamente. Essa aí já é o próprio valor de frequência. Alguém mandou no chat, deixa eu ver. Alguma coisa que eu estou vendo o pessoal comentar. Ontem eu estava dando aula e eu tenho os ringnecks aqui em casa, né? Eu tenho 2 ringnecks, 2 passarinhos. Passarinho não, né? Tá grande os bichinhos. Aí eu deixei eles soltos, né? Às vezes. Aí eu deixei a porta aberta e eles estavam andando. Aí estava na aula lá e o ringneck estava aqui, subindo aqui, a persiana andando aqui. E eu tô dando aula, eu não fico vendo a câmera, né? E aí tava o pessoal lá no chat, professor, ele vai fugir, professor, passarinho tá na janela, ele vai fugir, professor. Eu falei assim, gente, os bichos estão aqui atrás. Quando eu olhei, eu tomei um susto. Estavam os dois lá em cima, olhando pra minha cara. Mas é porque não dá pra gente ver. Mas então, se tiver alguma coisa importante no chat, você pode abrir o áudio e falar, tá? O Bruno fala no áudio porque parece que ele não tá vendo chegando mensagem. Aí, ó, quem que falou alguma coisa aí? Pessoal, pode falar. Professor? Eu não tinha entendido a parte do 100 que o senhor tinha falado lá, que era que podia cair na prova, só que eu já me achei já, os 8 lá. Entendeu aqui? Essa questão do 100 aqui, né? Ou é do Isso 124? não, era do 100, que tinha um número que tava mais embaixo, que no caso era o 105. Ah, tá. Ó. É porque a tabela não está ordenada, entendeu? Aí, como ela não está ordenada, a gente tem que olhar para a tabela e verificar se tem algum outro número perdido naquela faixa, que era o que aconteceu lá com o 100. Então o senhor recomenda, quando a gente for fazer exercício, provas, fazer Ordenar. igual tá aqui na tabela, além de ordenar, ou então fazer grupos, igual tem? Assim, para poder explicar, né, é mais fácil eu pintar desse jeito aqui. Para você poder fazer, se você quiser ordenar, você pode, senão se você estiver fazendo no Word, que aí talvez fique mais fácil para vocês fazer no Word do que na mão para ficar contando, você pode fazer exatamente isso. Colocar, separar em faixas e ir lá e colocar para vocês não se perderem. Desse jeito aqui, né, eu acho legal que não dá para a gente se perder, porque visualmente a gente consegue ir lá identificar as faixas de acordo com as faixas que a gente tem aqui. Tá bom? Pode fazer sim, Bruno. Problema nenhum, não. É até mais indicado. Aí a gente vai falar, ó, professor, agora eu tô com essa faixa aqui, essa faixa de intervalos, indo de 88 até 168, né? E aí eu cheguei nessa frequência simples aqui. Tá, aí a frequência simples pra gente, né? Essa frequência dada aí, eu preciso de estar trabalhando com essa questão da contagem, né? Como que a gente vai fazer isso a partir desse momento em relação à contagem, né? Já que eu estou trabalhando com frequências, com números que muitas vezes precisam aí de representações sobre aquilo que a gente vai executar. Então, no primeiro momento, a gente já sabe, né, o que a gente está tendo aí de número. Eu vou trocar aqui agora para a gente ir para o nosso quadro virtual, tá bom? Para poder facilitar. Então, eu vou fechar essa telinha do hoje, depois a gente vai voltar nela. Tá? Não, deixa eu fazer a próxima nela, depois a gente volta para o número, que aqui vai ficar mais fácil de explicar. Ó, vamos imaginar aqui agora o conceito de frequência absoluta acumulada. Frequência simples, então, a gente já sabe. Frequência simples é eu pegar os dados que eu possuo e fazer uma contagem. Eu contar cada um desses dados. Se eu precisar de forma agora a executar qualquer outra frequência, a gente vai ter que achar uma outra forma de chegar nisso. Deixa eu deixar o chat aqui para não ter esse problema de novo.
Érica, professor, por gentileza, explica de novo. Falou muito rápido. Qual parte você quer que eu explique? Eu posso voltar. Érica? Tá aí? Esse primeiro trabalho que o senhor vai dar, professor, é baseado nisso daí, né? De distribuição de frequência, não é isso? Distribuição de frequência e... Beleza, Da aula Érica. passada. Isso, tá? Se alguém vê que tem gente colocando no chat e eu não tô vendo, pode me gritar aqui, tá, galera? Não precisa ficar com dúvida, com medo, não. Isso, da aula passada de amostra, não tem aquela questão da amostra qualitativa, amostra sistemática, o conglomerado, tudo. Vai ser daqueles vai ser a amostra e essa matéria de hoje. Tá bom? Acho que são 4 ou 5 exercícios. São 4 ou 5 aí esses dois vai compor um trabalho, aí depois o senhor vai dar uma outra matéria para fazer o segundo, não é isso? Ou os dois já compõem os 2 trabalhos? O trabalho que eu vou postar para vocês essa semana vale 4,5. É um único trabalho. Isso. Aí desse trabalho vai ter a matéria de hoje e as matérias passadas. Conversão de unidade vai ter no trabalho, conversão de unidade, tal, aqueles negócios. Vai ter uma questãozinha lá que preciso fazer, mas é bem basiquinho. Entendeu? A gente vai ter basicamente os 2 exercícios ou um exercício para cada aula. Por isso que dá para vocês fazerem individual, dá para vocês em dupla, não é uma coisa muito impossível que vocês precisam de ficar puxando os cabelos para poder fazer, mas é uma coisa que vocês precisam de ter o conhecimento básico lá. Beleza? E eu vou fazer um trabalho por pessoa, tá bom? Então vai ter lá o trabalho da Jordana, o trabalho da Tayane, vai ter um trabalho por pessoa. Cada pessoa vai ter um trabalho diferente. Tô brincando, não vou fazer isso não. Mas já fiz, tá? Já coloquei. A gente separou os grupos uma vez que a galera preferiu, para não ter cola, né? Separar e passar umas questões individuais. Se vocês precisarem de mais questões depois, vocês podem pedir que eu mando para vocês. Tá bom? Em tempos de quarentena, não faz esse negócio individual, não, porque o pessoal já tá meio crazy, deixa sentar a mãozinha. É isso que eu tô te falando. O trabalho ele vai poder ser individual, ele vai poder ser em dupla ou trio. Tá? Aí vai que eu tenho um grupo lá de 4 pessoas que nós 4 somos unidos e tal, vou deixar o colega de fora? Não, abre o jogo com o professor e fala, professor, a gente está em 4 pessoas, já temos afinidade, a gente já sabe usar a plataforma aqui de videoconferência ou qualquer outra conferência, a gente não vai sair de casa. Se vocês me garantirem que vocês não vão sair de casa para poder se reunir, para poder fazer o trabalho, eu vou lá e permito. Beleza? Mas se eu ver uma foto no Instagram de vocês com os 4 juntos fazendo trabalho, eu vou lá e eu não vou permitir. Cancela o trabalho de todo mundo. Vamos lá, então, voltar aqui para a frequência simples, para a gente não ter nenhuma confusão nisso. Então, a frequência simples a gente já viu que é só fazer a contagem, né? Então, agora o que vem a ser o conceito de frequência absoluta? Eu vou dar um Ctrl+C nessa tabela aqui agora, tá? Junto com essa aqui, para a gente fazer embaixo o conceito de frequência absoluta. Deixa eu ver aqui. É assim que a gente vai editando e melhorando as aulas, ó. Aqui agora eu venho aqui e falo frequência vou puxar aqui. Tá. Frequência absoluta acumulada. Frequência. Oi, pode falar. Vou explicar para vocês. Aquela matéria de conversão de unidades, não sei se é possível, se o senhor tiver algum vídeo gravado de você explicando, puder postar para a gente, eu particularmente não entendi a aula no dia. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou postar, eu vou gravar um vídeo e aí eu mando, tá bom? Obrigada. Nada. Deixa eu colocar aqui pretinho, assim, beleza. Agora que a gente já sabe o que é frequência simples, vamos usar isso aqui para poder entender o que é frequência acumulada. Estou tirando aqui as cores, tá, galera? Mas lá em cima elas ainda estão com as cores certinhas. Beleza, a gente está com a planilha aqui, direitinho. Agora a gente vai construir a frequência acumulada aqui. O que é o conceito de frequência acumulada? No primeiro momento, eu vou criar quais são os números, né, que estão nessa faixa aí, de 88 a 100. Quais são os números que estão de 88 a 100 que a gente já tinha visto?
vai ficar melhor eu deixar as coresinhas aqui por enquanto. Assim. Os números que estão de 88 a 100 são justamente esses de vermelho, correto? Então, a frequência absoluta acumulada, até agora, teve algum acúmulo de classes? Não. Na primeira classe, eu só observei a primeira classe. Então, quantos números eu tenho de 88 a 100? 6. Repito aqui. Né? Vou lá e coloco o meu número repetidinho aqui. Vou aumentar isso aqui. Assim fica mais bonitinho. Beleza. Então, na primeira linha, eu tenho 6 pessoas. Agora, quando eu vou para a segunda classe, para o segundo nível, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou mais olhar quantas pessoas eu tenho de 88 a 100. Eu vou olhar de 88 a 100 e de 100 a 112. Eu vou acumular a primeira linha com a segunda linha. Então, quantas pessoas eu tenho de 88 a 112? É esse que é o conceito da acumulada. Ó, de 88 a 112, eu tenho 6 mais 8. É como se eu pegasse aqui para a frequência acumulada agora e falasse assim, ó, quantos números você tem daqui até aqui, né? Você fazer essa representação de 88 até 112. Então, 88 está aqui, 103 está aqui. Aí vou contando até chegar no de baixo. Então, de 88 até 112, ó, peguei a primeira linha, acumulei com a segunda, eu tenho 6 mais 8, que dá quanto? 14. 14. Na terceira linha, qual que vai ser a observação que eu vou ter que fazer? Quantos números estão de 88 até 124? Eu vou acumulando. Então, agora eu vou acumular mais uma linha. De 88 a 124, eu tenho 14 mais 9, que dá 23. Aí vou fazer na quarta linha. Na quarta linha eu vou acumular mais um número, que vai ser 120 de 88 até 136. Então 23 mais 8 vai dar 31. Depois vou acumular de novo de 88 até 148 para eu poder construir aqui a próxima linha, que vai ser de 88 a 143. Depois de 88 até 160, que eu vou pegar 43 e acumular mais 4 números. 47. E por 47. último, de 88 até o último número que eu vou ter, eu acumulo aqui de todas as camadas para poder formar 49. Qual que é a 49. primeira coisa Entendi. que eu tenho que conferir na frequência acumulada? Né? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que conferir para ver se está dando certinho? O que eu tenho que conferir é que o último número aqui da instância que eu tenho, né, o último número dado aí por 49, ele tem que ser igual à quantidade de números que eu tenho, né? Porque não é acumulado. Então, se chegou na última classe, ele tem que ter absorvido todos os números. Se eu tenho 50 números aqui deu 49, teve algum erro, mas no nosso exemplo a gente tinha 49, então aqui deu 49 e a gente fala, ó, todos os números estão aqui. Se der um número diferente da quantidade de pessoas que eu tenho no estudo, é porque a gente fez contagem ou a gente esqueceu alguma coisa. E aí tendo as provas, né, a galera falava assim, quando fazia essa prova, dessa matéria. Assim, pô, professor, então dá até para tirar a prova real, né? Se eu vir e chegar a fazer tudo isso, achar valor de K, achar amplitude, achar tudo, fez tudo. Chegou na hora de contar e eu ver que o número está errado, eu posso deixar a questão e passar para a próxima? Eu falei, pode, porque você não vai estar tudo errado daí para frente. Então, que bom que a gente não vai ter prova disso, que vocês não vão errar, né, na prova. Vocês vão ter a oportunidade de fazer com o tempo de vocês e acertar direitinho. Fiz aqui as pontas, verifiquei que o último número deu 49 e a gente tem a frequência acumulada. Frequência simples, então, faço a contagem direta dos números. E a frequência acumulada que eu vou fazer, pego cada número e vou acumulando linha a linha. Certo? E o engraçado é porque as duas bateram, né? Tanto a absoluta, nessa somatória do 6 ao 2 aqui embaixo, foi fazendo tudo a 49, ela bateu com a acumulada, não é isso que o senhor falou, né? As duas têm que baterem. As duas têm que bater. Entendi. Tá? Aí agora a gente vai para uma outra frequência, olha só, que se chama frequência simples relativa. O que é a frequência simples relativa? Até agora, quando a gente estava falando de frequência simples, frequência simples está aqui, frequência simples está aqui. Então a gente sabe que tem alguma analogia. Eu não sei, por exemplo, imagine que nossa tabela é maior, nossa tabela é gigante aí. Eu não sei dizer se esse 6 aqui é uma quantidade significativa. Imagina o seguinte, que eu tenho, não 49 números, que eu tenho 1000 números, tá?
E aí, na primeira linha aqui, eu tenho 6 números, desses 1000. E na terceira linha, eu tenho 800. 6 números aqui, 800, vai ser um número muito significativo, 6? Não, né? Pô, 800, eu vou ver que a maior parte dos dados, se aqui fosse 800, ó, a maior parte dos dados estaria nessa terceira linha. Então, a frequência relativa permite eu associar cada contagem que eu tenho, cada valor do número que eu vou ter para estudo, vou conseguir fazer a associação com o total de elementos que eu possuo. Porque aí eu vou verificar se a contagem daqueles números, daquela faixa, ela é significativa. Então, ó, frequência simples relativa. Eu estou falando que ela é relativa a alguma coisa, relativa ao total, né? Alguma coisa que é relativa ao total. Será que esse número 6 aqui é um número grande quando eu considero o total de observações que eu tenho? Eu não sei, mas eu consigo descobrir. Será que esse 12 é grande com relação ao total? Porque se aqui 49 está tranquilo, mas imagina que isso aqui fosse 100. Né? Se eu tivesse aqui 90 e aqui tivesse 2. Não seria a mesma coisa. Então, a frequência simples relativa é o seguinte, ó, quantos números você tem na primeira faixa aqui, de 88 até 100? Então, quantos números? A gente já sabe. São 6, né? Deixa eu só manter a formatação aqui para poder deixar direitinho. Então, na primeira faixa, a quantidade de números são 6. Tá, é 6 em relação a quantos do total? É 6 de 49. Então, eu tenho 6 de 49 números. Se eu fosse achar, né, se eu fosse calcular isso aí, 6 dividido por 49, eu ia ter aí um total de 0,12. 0,12 para a gente, né, se a gente for calcular o percentual, dá 12%, é só multiplicar por 100. Então, eu posso falar, na primeira linha, a gente tem 12%. Ah, professor, eu não consigo entender esse conceito direto assim, por aí como você está fazendo no Word. Ó, vou mostrar aqui no papelzinho, que aí a gente vai fazendo a analogia um pouquinho mais direta. Ó, tenho aqui agora aquela mesma planilhazinha que a gente estava trabalhando lá. Deixa eu virar ela assim, para todo mundo conseguir ver. É o mesmo exemplo, só que aqui eu imprimi a tela para a gente conseguir fazer juntos. Então, vamos treinar de novo aquela tabelinha lá que não está construída aqui, tá? Da frequência absoluta. Vou pegar minhas canetas. Agora eu estou aprendendo, tá, galera? A usar essas ferramentas tudo. Antes dessas aulas aí eu não sabia fazer nada disso. Bom que nas próximas aulas que eu tiver eu vou destruir. Cadê minha caneta principal? Meu Deus. Tá, deixa pra lá. Ó, vou colocar aqui, vamos usar... Eu não vou conseguir deixar pra lá. Perdi a caneta mágica. Caneta muito massa. Na próxima videoaula eu mostro ela pra vocês. Não sei onde que ela foi parar. Vamos fazer com Era essas uma caneta duas. azul? Oi? Não, a caneta preta. Mas ela é para vídeo. Aí fica melhor. Ela ajuda a focar. Ela é mais grossinha. Gente, que absurdo. Não gosto de papelaria mais dessa vez. Deve ter pegado ontem, professor. Ó. O passarinho deve ter pego ontem. Ai, ai. Esses bichos aqui em casa. Em casa são 2 passarinhos, um cachorro, 10 peixes. Pra você ter noção. Não tô sozinho nessa quarentena nem. Então, eu tô com muita gente aqui em casa já. Eu tenho aglomeração aqui. Tem hora que dá vontade de ficar sozinho. Ó, vamos olhar aqui, ó. São 6 na primeira, como a gente já tinha feito. Aqui a gente tinha achado que era 6 mais 8, 14. 14 mais 9 deu 23. 23 mais 8, 31. 31 mais 12, 43.
43 mais 4, 47. 49. 49. Tá? Aí, vamos lá. Aí, o que é a frequência relativa? Simples relativa. A frequência simples relativa é eu pegar cada valor da frequência simples e fazer ela relativa ao total. Então, ó, isso aqui é 6 de 49. Né? 6 de 49 dá pra gente o total, não sei fazer isso, 6 dividido por 49. Coloca lá na calculadora, 6 dividido por 49, a gente achou 0,1224. Então, 0,1224 tá aqui. Isso aqui, ó, já está em percentual, esse valor que a gente achar. Então, 0,1224, ou se eu multiplicar isso por 100, ou andar duas vezes com a vírgula aqui, eu vou achar 12,24%. O que quer dizer isso? Quer dizer que na primeira linha, ó, que é esses números aqui de 88 até 100, eu tenho 12% dos meus dados. Eu posso falar, então, se esses dados aqui são de pressão lá dos cachorrinhos e tudo mais, que 12% dos cachorrinhos, né, possuem a pressão que vão de 88 até 100. Ah, professor, então isso aqui a gente já está trabalhando com percentual? Já está trabalhando com percentual. Agora vamos olhar para a segunda linha. Qual que é a consequência da segunda linha? A segunda linha são 8, né? Então eu vou pegar 8 e dividir por 49. 8 dividido por 49, não sei fazer, ou então estou com alguma dificuldade, pega a calculadora lá. Eu também não sei fazer não, tá? 8 dividido por 49 vem aqui igual a essa calculadora, não dá, só dá o valor em fração, né? Aí vem aqui, ó, 16, 0,1632. Então, dá igual a 0,1632. Ó, 0,1632, se eu andar com duas casas, é a mesma coisa que 16,32%. Então, novamente, eu posso falar que se eu quisesse olhar essa faixa, eu ia conseguir falar que na faixa de 8, de 100 até 112, eu tenho 16,32%. Isso é um dado legal quando a gente está trabalhando com números que são perdidos. A gente já trabalha com percentual. Imagina se a gente tivesse aqui 800, né, de um total de 1.000, e aqui eu tivesse 6. Eu ia ver que esse 6 é bem pequenininho, seria lá 1%. Nem 1%, seria 0,06%. Então, quando eu estou trabalhando com esse tipo de análise, achar o percentual é legal porque facilita as minhas contas. Ah, professor, mas como que eu vou fazer com os próximos? Os próximos, ó, vai ser a mesma coisa. Você vai vir aqui, ó, frequência simples nesse caso aqui da terceira linha. A frequência simples é 9 por 49. Na de baixo, 8 por 49. Aqui, 12 por 49. Aqui, 4 por 49. Aqui, 2 por 49. Beleza? Eu fiz isso aqui e achei a frequência simples. Então, a frequência simples para a gente é só pegar e calcular essas linhas aqui direto. E eu consigo achar esses percentuais em tudo que eu tenho. Agora, se eu quiser achar a frequência relativa acumulada, né? A frequência relativa acumulada que está aqui. O que vai ser essa quarta linha aí? Como que a gente consegue encontrar essa quarta linha? Deixa eu ver, tem gente mandando mensagem. Deixa eu ver se são vocês. Chat. É no chat. Não vai ter desculpinha. Pessoal, quando a gente estiver trabalhando com isso, então a gente vai achar aí essas primeiras três colunas, né? Vamos achar para a próxima coluna, que é a frequência relativa acumulada. Então, a frequência relativa acumulada, ó, é como se fosse a frequência acumulada. Mas ela é relativa. Então, se eu vou trabalhar com a frequência relativa agora, eu preciso de saber o total. Né? Ah, minha caneta. Ela estava aqui. A gente fica, nesse período assim, a gente não fica normal, não. Aí, ó, o que vai ser essa frequência aqui acumulada? Eu vou pegar a própria frequência absoluta agora, tá? E vou fazer a frequência absoluta em relação ao total. Então, ó, no primeiro caso, a frequência absoluta, ela é 6, mas é 6 de 49. Né? No segundo caso, quanto que ela vale? Ela vale 14, mas ela é 14 de 49. Né? No terceiro caso,
ela é 23, mas ela é 23 de 49. Aqui, 31 de 49. Aqui, 43 de 49. 47 de 49 e 49 de 49. O que significa isso pra gente? Ó, se eu falasse assim com vocês, quantas pessoas no estudo, quantos cachorrinhos lá, né, que você fez a análise, possuem a pressão de 88 a 172? Qual que seria a pergunta mais óbvia da gente? Já fala 100%, né? De 88 até 172 são todos os cachorros, 100% dos dados, não é? Então, a frequência absoluta ela não vai acumulando, a gente não falou que a gente vai fazendo daqui até aqui, e vão acumulando coluna. Então, a última linha da minha frequência absoluta aqui, ó, ela vai acumulada, né? A última linha ela vai trazer todos os números. A gente já tinha falado isso, ó, na frequência acumulada, na última linha a gente já tem todos os números. Mas esses todos os números significam quantos por cento? Ó, quantos por cento significa? 49 de 49 dá quanto? 1. Não é 1, mas 1 é o total. Como a gente vai fazer no total, a gente vai multiplicar por 100 para achar o percentual, né? Sempre eu vou multiplicar isso aqui por 100 para achar o percentual. 1 vezes 100 dá 100%. Então, de 88 até 172, eu tenho 100% dos dados. Mas e se eu olhar para cá? Se eu olhar para esse segundo dado aqui, ó, esse 14 por 49. Quanto que dá 14 dividido por 49? Vou fazer aqui, ó. 14 dividido por 49. Dá 28,57. Isso aqui vai dar 0,2857. Ou, né, 28,57% se eu multiplicar por 100. Então, ó, 28,57 ou 28,57%. Só multipliquei por 100. O que quer dizer esse dado? Esse dado quer dizer que de 88 a 112 eu tenho 28% dos meus dados. Ou se eu estivesse fazendo uma análise melhor, a pressão dos cachorrinhos, eu tenho com relação à pressão dos cachorrinhos, né, que os cachorros que apresentam de 88 a 112 correspondem a 28% dos dados que vocês têm. Eu já consigo achar essas margens só com esse númerozinho simples aqui. Se eu pegar agora esse número aqui, ó, 31 por 49, né? 31 por 49 vai me dar 31 dividido por 49. Vai me dar igual a... Essa calculadora ela é muito retardada. Olha só, eu faço essa conta aqui, ó, 31 por 49. Aí ela vai, eu quero o resultado, ela vai lá e coloca a fração, 31 por 49. Aí, para você achar o resultado, você tem que vir aqui e pedir para ela fazer a conta. Ela não é preguiçosa. Dá 0,6322. Então, aqui, 0,6322. Ou 63,22%. Então, você já consegue, só dessa análise aqui, tirar, ó, que 60% dos seus dados estão abaixo de 136. Esse dado é muito importante. Se eu achei que, ó, 63% é maior do que a metade, mais da metade dos dados já estão aqui estão abaixo de 136. Então, eu vou voltar aqui para a nossa planilhazinha, que é aquela planilha que a gente já estava discutindo antes, né? Que é essa do Word. Vou compartilhar novamente a tabelinha do Word. Onde você está? Aqui você. Não é você. Essa aqui. Eu vou voltar para a planilha. A gente preencheu a planilha inteira, né? Que a gente chegou nesse daqui. Essa aqui é a planilha de distribuição de frequências final, né? Esse aqui é o que a gente tem no final. O que eu preciso de tirar sobre essa planilha? Se fosse perguntado para vocês aí, por exemplo, o seguinte: quantos cachorrinhos, né? Qual o percentual de cachorrinhos que possuem o percentual menor, né, a pressão menor do que 148 milímetros de Hg? O que vocês iam ter que fazer? Ó, se eu quero descobrir qual o percentual de cachorrinhos que apresentam a pressão inferior a 148, tem alguém falando? Não é aqui. Será que é alguém perdido lá no WhatsApp?
Ó, joia. Vamos olhar para cá de novo. Eu tenho que fazer aqui somar esse percentual utilizar, e a minha pergunta foi: qual o percentual de cachorros lá, o percentual de análise, né, da pressão dos cachorros que apresentam uma pressão inferior a 136? Então, seria formular uma perguntinha em relação a isso. Qual o percentual de cachorros que apresentam pressão menor do que 136? Você tem duas possibilidades. Ou você faz a regra de 3 e faz aquelas contas loucas lá para poder achar isso, que às vezes pode confundir a cabeça de vocês, ou vocês olham a tabela. Se eu quero o percentual daqueles que apresentam frequência menor do que 136, basta eu pegar essa planilha, né, e olhar. 136 está onde? Os que são menores. Tá aqui para baixo. Qual das frequências, né, que me dá esse percentual? Essa frequência aqui, ó. Essa frequência aqui vai me dar o percentual delas acumuladas. Então, essa linha aqui, ó, ela me fala todos os cachorros que estão abaixo de 136. Todos os cachorros. Qual que é o percentual? O percentual é esse aqui, 31 por 49. Agora, se eu quisesse perguntar o seguinte: eu quero o percentual dos cachorrinhos que estão na faixa de 112 a 124. Qual que é o percentual dos cachorros que estão na faixa de 112 a 124? Aí vai ser S de K. Que é esse daqui, me dá a frequência, me dá o percentual individual de cada linha. Então, quando a gente consegue trabalhar com esses dados aqui, a gente consegue falar o seguinte: ó, a frequência simples relativa, ela vai me fornecer o valor que eu vou ter para planejamento aqui de cada uma das classes individuais. Então, eu tenho o percentual dessa classe aqui dado aqui, o percentual dessa classe dado aqui, o percentual dessa classe aqui, e assim por diante. Se eu perguntar assim, qual o percentual, né, dos cachorros que apresentam a frequência aí entre 148 e 160? Vocês não precisam de fazer conta nenhuma. É só vir na planilha, não precisa fazer a regra de 3 nada. Ó, de 148 a 160, é só eu pegar isso aqui. Se eu quero saber a quantidade, já está aqui, que é 4. Se eu quero saber o percentual, já está aqui, que é 4 sobre 49. Agora eu estou com uma outra possibilidade. Eu quero saber o percentual dos cachorros que estão de 100 a 112. O que eu vou fazer? Ó, de 100 a 112, a quantidade é 8 e o percentual é 8 por 49. Pode falar? Para colocar em percentual, a gente tem que colocar em porcentagem, né? Isso. Aí é só fazer essa divisão e multiplicar por 100. Entendi. Tá? Sempre fala isso. Eu achar o percentual. O que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso de calcular e completar, né? Ir lá e dividir 6 dividido por 49 e no final multiplicar por 100. Eu tenho o percentual. Tá? Mas assim, galera, isso também você não precisa de sair dividindo todos esses números, tá? Você só vai dividir aqueles que você precisa. Por exemplo, se eu só quero saber qual o percentual dos cachorros que estão na faixa de 124 a 136, qual o número que eu vou ter que dividir? Esse de cá, 124 a 136, o número que eu vou ter que utilizar é justamente esse daqui. Certo? Agora a dúvida é diferente. Eu quero saber o percentual dos cachorrinhos que estão na faixa de 112 até 148. Olha a diferença, de 112 até 148. O que eu vou poder fazer se eu quiser achar isso aqui? Ó? Quero saber o percentual dessas 3 faixas. Eu posso somar as 3 classes? Isso, você vai pegar, ó, calcular esse primeiro percentual aqui, 9 dividido por 49, mais 8 por 49, mais 12 por 49. Pronto, só isso. Agora, mudei a pergunta. Eu quero saber todos aqueles que são, o percentual daqueles que são inferiores a 148. Inferiores, menores que 148. Eu vou precisar de fazer muita conta? Não, né? Se eu quero saber os menores que 148, são todos esses aqui. Todos eles acumulados do jeito que está aqui, basta eu vir e pegar essa linha aqui, 43 por 49. A 43 dividido por 49, 43 dividido por 49, vai me dar aí o valor de 0,87, 87%. Aí a gente já começa a trabalhar com esses valores. Vamos
vamos padronizar isso aqui, então, para a gente não ter dúvida. Letra A, vou colocar aqui, para a gente fazer junto. Letra A, achar valor, encontrar percentual de cães para cada uma das faixas abaixo. Eu sei que não vai ser a letra A, vai ser questão 1. E aqui eu vou ter letra A. A letra A eu vou colocar faixa cães a pressão inferior a 160 GHG, vou colocar outra faixa aqui. Vou copiar isso aqui para poder deixar mais fácil. Tá vendo como a gente vai fazendo os exercícios, né? Superior a 136. Cento e 136. E pegar um valor tá. Aí, ó, resposta. Tá. Assim eu ajudo vocês a entenderem direitinho, né? E aquelas pessoas que não vieram também a ter essa analogia aí direitinho. Sai daqui, assim. Beleza. Aí, ó, letra A. Cães com pressão inferior a 160 milímetros de Hg. Ó, 160 tá aqui, né? Como eu tô com essa representação dos cães que são inferiores, eu vou conseguir pegar e responder isso olhando aquela primeira classezinha lá embaixo. Então, para responder isso, eu posso pegar essa classezinha aqui, que está, colocar aqui, ó, para resposta, bonitinha, falar, né? Não deu, porque não ficou bonito aqui. Serve isso aqui. Ó, as respostas dos cães que estão com a pressão inferior a 160 vão ser justamente eu ir na frequência relativa acumulada para a faixa inferior a 160. Qual que é essa faixa? 49 sobre 47. Então, o percentual vai ser dado por 47 por 49, perdão, que consiste na coluna da frequência relativa acumulada. 49 por 47. 47 vezes 49 é igual a 95,91. 0,9591, né? Para expressar como percentual, podemos multiplicar por 100, teremos 95,91%. Aqui eu coloco o ditado para poder simbolizar aquela resposta. Eu vou colocar a cor vermelha. Pronto.
Aí a gente já tem que a resposta disso aqui, a gente já achou lá que essa faixa inferior a 160, eu pego essa linha aqui, né? Que eu vou encontrar essa primeira faixa de análise que a gente precisa. Letra B. O que eu preciso na letra B? Eu preciso de achar todos os tanques que estão com a pressão superior a 136 milímetros de Hg. Então, superior, vou facilitar aqui, ó, ou igual, né? Então, superior a 136, para não ter confusão, ó, vai ser todas as faixas que estão aqui embaixo. Então, para essa faixa, eu vou ter as possibilidades, né, de ter essas 3 faixas. E aí, nessas 3 faixas, eu tenho essas presenças aqui de percentuais. Que percentual são esses? 12 sobre 49, mais 4 sobre 49, mais 2 sobre 49, que são todas as faixas relativas àquelas que são maiores do que 136. Então, a minha soma vai ter que ser, né? A resposta vai ter que ser eu somar todas as faixas maiores que 136 milímetros de Hg, que corresponde a... Aqui eu vou colocar, ó, essas faixas correspondentes são de 12 sobre 49, mais 4 dividido por 49, mais 2 dividido por 49. Se eu faço isso aí, ó, a base é a mesma, né? Vou repetir a base e vou somar a parte de cima. Então vai ficar 12 mais 4 dá 16, mais 2, 18. Então vai ficar 18 dividido por 49. 18 dividido por 49 me dá 36,73. 36,73 ou 0,3673. Aí, para expressar como pessoal, o percentual multiplicamos por 100. Isso vai ficar 36,73%. 73%. Isso aqui é a resposta da 2 de vermelhinho, ok? Deixa eu ir salvando. E aí a gente vai ter agora a próxima. A próxima a gente vai ter uma outra faixa. Qual faixa que é essa? A faixa dos cães que estão de 100 a 136. De 100 a 136, eu pegar todas essas faixas aqui, ó. Se eu peguei a faixa desde o início, então eu fui acumulando. Para a frequência acumulada, basta eu vir aqui e pegar o 31 sobre 49. Então, de 100 até 136, a representação, né, será dada pela frequência acumulada relativa, que é de 31 sobre 49. A gente até tinha feito esse exemplo, né? Professor, não tem como, não desconsideraria a primeira coluna, não? Primeira linha, quer dizer? Porque pelo fato de ser só de 100, a de 88... perdão, isso, ó. Daqui até aqui, você tem menor, é de 100 a 136, então tem que tirar essa primeira linha mesmo. Isso aí. A gente pode pegar e fazer isso que a gente já estava continuando fazendo, ó, 31 por 49, e fazer o que você exatamente falou. Relativa é que a apresentação é dada pela frequência acumulada relativa, que é de 31,49, subtraindo a faixa excluída da análise. Qual que é essa faixa? Que é a de 88 a 100, né? Eu não sei, sim. Até 100. Que foi dada aí por 6 sobre 39. 6 dividido por 49. Assim, a gente vai ter 31 por 49 menos 6 dividido por 49, que vai dar igual a 25, né? Sobre 49, que dá igual 0,5102. 0,2 ou Vai dar 51,2%. 51,02%. Tem uma outra forma da gente fazer isso aqui? Tem, né? A gente poderia também ter
somado as 3 faixas. Mas como a gente já fez isso aqui, ó, que a gente foi somando as faixas, a gente deixa isso aqui como uma segunda alternativa, né? A galera pode fazer dos 2 jeitos, não tem problema quanto a fazer de um ou de outro, tá? Então, letra C. Agora a letra D, os cães com a pressão entre 148 e 160. 148 a 160 é a própria frequência simples relativa, né? Que é de 4 sobre 49. Então, a resposta aqui será a própria 0,0816, que vai dar 8,16%. relativa será a própria frequência D. Quanto que é a frequência relativa lá em cima? É 6 por 49? Vai dar 0,0816, que vai dar É 4 por 49. Que é igual a 0, aí fala de novo o restante. 0,816. Tá bom, 0,816. Aí se eu multiplicar isso aqui por 100, né? 8,16%. Para expressar isso como percentual, podemos multiplicar, teremos 8,16%. Isso aqui de vermelho, itálico. E aí a gente achou essas 3 frequências. Salvei. Vou aqui salvar já como PDF, porque eu sei que eu sou doidinho. Aqui usar o VAD. Novo. Aula. Hoje é que dia? 0304. E estatística e enfermagem. Salvei aqui como documento do Word. Salvei como arquivo PDF. E aí a gente já tem mais um arquivo para poder ajudar todo mundo depois a estudar, caso tenha perdido a aula de hoje, né? Mais ou menos, entenderam como que a frequência de distribuição ela é importante e como que isso aí vai ser útil para a gente? Nesse primeiro exemplo? Deu para poder compreender? Sim? Tá. Aí eu vou mostrar para vocês agora o exemplo que eu vou deixar para vocês fazerem, né? Que é justamente o exemplo que eu também deixei para o turno noturno, que aí vocês podem fazer para poder testar o conhecimento. Mas antes, eu só vou colocar uma observação, porque esse exercício a gente pode fazer de 2 formas. Já vou colocar ele aqui. Compartilhei, está lá na tela para vocês agora. Ó. Aqui fala, a tabela seguinte apresenta o peso em quilogramas de 49 participantes de pesquisa. E aí, a mesma ideia, só que eu só mudei a palavrinha lá para poder dar um sentido diferente. Para vocês verem que qualquer aplicação que vocês tenham da área de vocês aí, vocês podem colocar e utilizar esse resumo aí. Os números eu coloquei parecido justamente para poder facilitar a analogia, já que o primeiro exemplo foi com esses números aí com relação à pressão. Então, ó, eu posso fazer de 2 formas isso aqui. Ou eu pegar esse exercício do zero, tá? E completar a tabela fazendo lá os números e calculando e tudo mais. Ou eu vou fazer esse exercício do jeito que está aqui, para a gente já testar, se a gente entendeu frequência simples, absoluta, acumulada e relativa. Eu tenho aqui já as faixas dadas, ó, 88, 81 é um número, 114 é outro, tudo mais. Qual que é a ideia que a gente falou com relação a essa planilha, né? Com relação a essa planilha, como que a gente faz para poder preencher ela, né? Ó, nesse primeiro momento, então, eu tenho que imaginar que se o 103 está aqui, ele vai estar onde também? Se ele é o limite superior dessa classe, ele vai estar onde? Aqui embaixo, né? Ó, se aqui eu tenho 103, esse 103 ele tem que estar lá também, porque ele não entra nessa linha. Essa linha não consta o 103, essa linha exclui o 103. A linha de baixo que vai ter o 103. Então aqui eu tenho 103. Correto? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso aí, ó. Esse exercício, a gente consegue visualizar que a linha de baixo tem o 103, na linha de cima não. Se o 114 está aqui, aonde que eu tenho que ter o 114 também? Em cima. Na linha de cima. 114. Então, ó, se eu já achei o tamanho de uma linha, né, a gente não viu que o tamanho das linhas, que é o W, não é fixo para todas elas? Se eu fizer agora 114 menos 103, eu vou achar quanto? 9.
11. Então, nessa planilha, eu vou de 81 até um outro número, somando 11 unidades. Então, 81 mais 11, 92. 92. Aqui, 92 mais 11 dá 103, então 92 vai pular aqui para baixo, como a gente já imaginava, né, que ele deve ficar. Aí, ó, de 114, eu vou mais 11 unidades, eu vou achar 125. Então, aqui embaixo, eu vou colocar 125, pulei para baixo, né, deixei bonitinho. 125 mais 11, eu vou ter 136. 136 mais 11, eu vou ter 147. 147. 147 mais 11, 158. Aí cai justamente naquela ideia que eu passei para vocês, né? Isso aqui foi um testezinho que eu passei para a galera também. Esse exercício aqui foi um testezinho. Aí fecha o parentezinhos, né? Aí, ó, aqui eu venho aqui, agora faço aqui, ó. Como o meu 158 é o maior número e esse maior número já faz parte, aí se eu não fechar aqui, eu vou deixar ele de fora. E aí, se eu não fechar, eu esqueci e errei a questão. Tem que fechar. Fechei ele, Entendi. aí agora eu vou lá e faço a frequência, faço a contagem, aí vem e conto. Quantos números estão de 81 a 92? Ah, de 81 a 92? São só 2. Essa questão tem pegadinha também, né, professor? Tem. Essa questão foi a questão... Tem uma pegadinha aí no meio. Duas. né? Mas ela foi muito polêmica. Essa questão Duas, eu achei uma só ali do 150 ali. E tá no meio de 135, tem É uma só aqui vocês no irem meio contando, ó. aqui. 103, 103, A outra não 105, achei. 107, 109, 115, 118, 119, 20, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26. Vocês vão contando. Aí 31, T2, T5, T6, aí 156. Aí você já marca esse cara. Esse cara tá no lugar errado. Aí depois você vem 136, 144, 145, 146, 147. Ó? Só essa. Aí você foi lá e viu que tem uma... Nathalie, assusta não, hein, Nathalie? Tá vendo? Aí a gente vai, faz essa contagem e coloca a observação. Vai preencher. Ó. Daqui até aqui são 2 números. Aí você vem aqui e coloca 2. Aí depois você vai para a próxima. De 92 a 103. 92 a 103. São 4. Aí você vai lá e, sei lá, pode pintar de outra cor, colocar a mesma coisa. 4. Aí você vai fazendo. Agora de 103 para frente. Aí vocês vão contando e usando essa possibilidade aí de vocês chegarem no valor. Beleza? Estão tranquilos? Vocês viram que a conexão Esse nem caiu, exercício né? aí você vai deixar pra gente poder fazer e te enviar para sua base? Pode enviar para ter uma base? Pode enviar para ter uma base, mas eu vou soltar a resolução dele depois também. Tá bom? Mas não vou soltar hoje não. Ah, beleza, então. Tá bom que hoje eu tenho... Tá. O trabalho também já está lançado também? Não, o trabalho eu vou lançar amanhã. Vocês vão ter usa o dia de hoje para poder fazer esse exercício aqui. Entendeu? Que eu vou postar para vocês lá. Fez esse exercício, aí já fica preparado para no final de semana fazer o trabalho. Porque aí eu posto tanto para vocês quanto pro noturno. Mas aí eu vou dar um tempo do pessoal assistir essa aula de hoje também. Beleza? Beleza, então. Tranquilo? Show. Alguma dúvida? Querem falar? Não. Vai fazer chamada? Vou. Deixa eu fazer aqui. Vou não, pô. Tô zoando. Tá bom então, galera. Bom dia a todos aí. Vão estudando em casa. Para nós. Obrigado, professor. Vocês usam aí o grupo para poder tirar as dúvidas também. Tá bom? Obrigada, professor. Valeu, pessoal. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Deixa eu ver onde que eu fecho aqui. Como é que Essa é a possibilidade de vir uma pergunta fora do exemplo. Como é que sai desse negócio? Você vai em End. Eu vou responder. O Bruno, eu vou te responder lá no WhatsApp depois, tá? O Bruno fez uma pergunta. Beleza. Deixa eu anotar aqui. Existe a possibilidade de ir a pergunta fora da faixa, exemplo, 137? Se vier, eu vou responder lá. Valeu. Aí eu respondo para todo mundo. Beleza.